mais que rádio. Educadora. A voz do povo, Ivan Schutzer. A voz do povo é a voz de Deus. Chegou a hora da verdade. Muito obrigado, amigos meus. Tudo de bom, felicidade. Meio-dia e 2 minutos, meio-dia e 2. Para encerrar o A Voz do Povo, eu vou trazer e estabelecer o colóquio com o Caio Bortolã, que já está aqui ao meu lado. Eu vou trazer uma nota, rapidinho aqui, uma nota da Prefeitura. Aliás, a síntese de uma nota da Prefeitura, que eu não vou ler a nota toda. Então corta pro Ivan. Sobre aquela... Dá um pouquinho mais de teto pro Ivan também. Tô sem Por teto. favor. Tô sem Um pouquinho teto. mais de teto pro Ivan. Mas obrigado, Caio Bortolã, o diretor de imagens aqui da Rádio MIC, da Rádio Educadora. A síntese da nota é a seguinte: sobre aquele caso que eu falei aqui do Rubi, do rapaz lá que alugou o apartamento, a Secretaria da Habitação disse que tomou conhecimento do caso, a síndica foi orientada por ela, a Secretaria da Habitação, a procurar a polícia, fazer um boletim de ocorrência, e o caso já está sendo apurado. O cidadão que foi o contemplado pelo apartamento e que alugou o apartamento, embora devesse morar lá, pelos critérios estabelecidos, ele vai comparecer hoje na Secretaria da Habitação para se explicar, para dar as suas explicações. Essa é a síntese da nota da Secretaria da Habitação para a gente aqui. E assim, ponto final no A Voz do Povo para estabelecer o colóquio com o Caio Bortolã. Caio, boa tarde. Boa tarde, Ivan. Tudo bom, boa tarde tudo para bem? todo mundo que nos ouve ver. Eu tô muito bem. E você, Ivan, como vai? Eu tô tentando ficar bom, sabe, Caio? A cada dia que eu acordo, que eu levanto, eu sei que eu posso melhorar um pouquinho mais. Ah, como ser humano, sem dúvida. Não é verdade? Mas e a gripe? Ah, rapaz, a gripe tá me dando uma canseira. É o ciclo, não é? Meu Deus do céu. Ontem eu passei mal. Ontem essa filha da mãe... Você vê como é que é o negócio? Outro dia eu falei aqui, faz muito tempo... Eu fico tomando essa vacina aí, faz muito tempo que eu não pego uma gripe. Não, a gente não pode abrir a boca para certas coisas, né? Ontem eu passei mal, rapaz. Nós sugerimos o chá de picão, alguns... Se eu tivesse tomado um chá de picão, talvez, né? Chá de picão teria levantado você. Talvez, se eu tivesse tomado recomendação lá dos nossos amigos gaiatos aqui da Educadora, tivesse tomado um chá de picão preto, né, que é o que eles recomendam pra gente, talvez eu tivesse ficado melhor, mas eu preferi passar mal, viu, Caio Bortolã? Ivan, sabe que na minha gaveta... Na sua gaveta, na gaveta da sua escrivaninha? Na minha gaveta. Na sua mesa de trabalho? Na minha mesa de trabalho. Numa gaveta lá no escritório que eu tenho em casa também, e aqui, na minha cachola, eu tenho muitas ideias. É mesmo? Algumas que vão ser realizadas, outras que não, algumas boas, outras ruins. Mas eu tenho uma ideia, uma proposta de, algum dia, aqui na Educadora, apresentar o Jornal da Boa Notícia. Aliás, eu já até conversei com quem seria o apresentador desse programa. Nós conversamos sobre esse projeto. Jornal da Boa Notícia. Que seria, Ivan, nada mais, nada menos do que um programa de rádio de meia hora, de 1 hora, semanal, diário, enfim. Só com boas notícias. Eu estou falando da minha ideia porque você sabe que nós não temos concorrentes, não é, Ivan? Nós temos fãs. E tudo que nós fazemos, eles em algum momento vão copiar, né? Pode ser que copiem imediatamente, pode ser que disfarcem um pouco, esperem 2 ou 3 dias e comecem a copiar, mas podem copiar essa ideia. Podem copiar essa ideia. Boas ideias têm de ser implementadas em algum momento. E eu pensei no Jornal da Boa Notícia. E até conversei, só não vou dizer que se foi com um profissional, se foi com uma profissional, para que este ou esta fizesse a apresentação do Jornal da Boa Notícia. É um programa só com boas notícias. Seria interessante. Um dia sai do papel, Ivan. Seria interessante de ver. Não vai ser fácil para o editor encontrar boas notícias para meia hora de programa todo dia. Nesse mundão de Deus que está da pá virada. Mas é uma boa ideia. E se o universo ficasse restrito a Limeira, seria possível encontrar meia hora de boas notícias para dar sobre a nossa cidade, sobre os nossos políticos,
sobre os homens que regem o nosso destino? Não, se você for procurar boa notícia aqui em Limeira, no ambiente político da nossa cidade, meu amigo, leve uma lupa gigantesca, porque vai ser difícil no meio político. Agora, na nossa sociedade, na coletividade limeirense, certamente você vai encontrar boas notícias que são as pessoas. Eu gosto muito dos causos que são contados pelas pessoas, as histórias de vida das pessoas, né? A gente tem tanta gente aqui em Limeira com histórias de vida maravilhosas. Quantos casos você não conhece em Limeira de pessoas que são exemplos de superação, não é? Alguns. Então, você conhece alguns, eu conheço alguns. A gente pode encontrar inúmeros casos na nossa sociedade, dentre os limeirenses aqui nascidos ou vindos de outro ponto do país, pessoas que se superaram em situações as mais adversas, as mais difíceis, né? Pessoas que são criativas, que são inventivas, pessoas que são alegres, que têm histórias muito gostosas de vida para contar para a gente. Aí eu acho que você vai encontrar coisa boa nesse sentido. Agora, no ambiente político, Caio Bortolã, você forçou a amizade, hein? A Lourdes está dizendo aqui, ainda bem, porque não aguento mais notícia ruim. E para ela e para nossa audiência, eu vou dizer o seguinte, eu também prefiro dar notícia boa que notícia ruim. E venho para o estúdio, aqui pelos corredores da Educadora, tentando, né, nas minhas leituras também faço isso, encontrar notícias boas para dar sobre Limeira. Mas aí eu vejo que os vereadores foram conversar com o prefeito ontem, Ivan, a respeito do corte das farmácias, que o prefeito não reconhece como sendo farmácias. Aliás, ele fica bravo, fica incomodado quando nós chamamos farmácias de farmácias. Né? Por isso que eu, para não deixar ele bravo, para não deixar ele incomodado, como eu sou um cara que eu tenho um apreço pelo Mário Botion, eu não o desprezo, né? Tenho apreço por ele. Eu chamo de pontos de distribuição de medicamentos. Como ele quer que chame, tudo bem. Chame como quiser. Foram cortados. É uma coisa descabida, não é? Para que serve o ponto de distribuição de medicamento? Para distribuir medicamento. E o que uma farmácia faz? Ela vende medicamento. Não é? Vende remédio. Sim. Então, ponto de distribuição de remédio. As pessoas popularmente conhecem por farmácias públicas. Farmácias que não vendem, mas que distribuem remédio. Então fica mais fácil falar. Farmácias que foram cortadas. Muito embora não seja o programa Farmácia Popular, que nem do governo municipal é. Eu admito que o governo tem que se adequar, seja ele qual for, de qual instância for, se municipal, se estadual, se federal, ele tem que respeitar a legislação. Até, se mais não fosse, para dar exemplo, não é? O governo faz o quê? O governo respeita as leis desse país e assim ele pode exigir de cada um de nós que nós também respeitemos. Muito bem. Acontece, essa história do Mário Botion dizer isso, é uma história que cabe discussão, porque, meu Deus do céu, as farmácias, todas essas das redes particulares, elas têm que ter lá também um farmacêutico disponível 24 horas por dia. Se ela ficar aberta 24 horas, ela tem que ter um farmacêutico 24 horas. E nós sabemos que a rede particular de farmácias no Brasil não consegue suprir essa necessidade. Ela não consegue. Inúmeras, a grande maioria, talvez, das farmácias de todo o país, particulares, atendem sem um farmacêutico, porque não tem condições de ter um farmacêutico 24 horas por dia. Elas não têm condições. Embora seja lei, né? Embora seja lei, seja obrigado a cumprir. Então, meu Deus do céu, sabe, o Mário Botion poderia, se quisesse, adequar essa situação. Bom, eu não vou ter um farmacêutico 24 horas por dia em cada ponto de distribuição de medicamentos, ou cada farmácia. Mas eu terei um farmacêutico que vai atender por dia a meia dúzia de farmácias. Enfim, alguma coisa nesse sentido, né? Para você não desrespeitar a lei, você não deixar o que é mais importante, não deixar o cidadão nessa situação de vai para lá, vem para cá, procurar onde é que tem um medicamento. O Emerson Souza pergunta, quando é que em Limeira vai ser dada alguma boa notícia para o povo, que não seja na tentativa de enganar esse mesmo povo? Eu espero que um dia, eu espero que esse dia seja breve. Mas a alegação do Botion para cortar as farmácias, e tem de falar assim para o povo entender,
As farmácias foram cortadas pela metade. Eram 30 e tantas, elas foram cortadas pela metade, inclusive na zona rural. E aí perguntaram para o prefeito, isso está gravado, a fala do prefeito, e o prefeito diz, não, essa fala foi editada. Não, não foi. Não foi. Teve uma outra fala do prefeito que foi editada por um grupo de oposição ao prefeito e não por nós, que é aquela do eu não estou preparado para ser prefeito, eu estou preparado para ser prefeito. Ou não me preparei para ser prefeito, estou preparado para ser prefeito. Aquela foi editada, ainda que ele tenha dito de fato, eu não me preparei para ser prefeito, estou preparado para ser prefeito. Mas ele disse à educadora, deve ter falado também a outros veículos, que o pessoal da zona rural já está acostumado a andar mais mesmo para resolver os problemas, anda mais um pouco. Anda que faz bem para o coração. E ele disse também, Ivan e minha gente, que diminuiria o número de farmácias porque antes era uma zona, antes era uma bagunça. O governo do Paulo Radich era uma bagunça. Eu vou citar, hipoteticamente aqui, um remédio qualquer, porque na hipótese de ser esse remédio. Mas ele dizia o seguinte, a pessoa vai lá para buscar Novalgina e sai com 5 caixas, né? Ou vai para buscar mesmo um remédio que precise de receita e ao invés de pegar uma caixa, pega 10 caixas e não está informatizado. Bom, o processo de informatização, ele também não terminou. Processo que começou no Paulo Radich e não terminou até agora. E essa zona, segundo ele, que havia da distribuição dos remédios, né, a pessoa ia lá para pegar uma caixa e saía com 10, primeiro que não há comprovação disso. Em nenhum momento ele provou o que dizia, que a pessoa ia lá e pegava mais remédios. Segundo, até porque remédio com receita, a receita, não é isso, Ivan? Você vai numa farmácia particular para comprar um remédio que necessite de uma receita, você apresenta a receita médica e é todo um processo de carimbar e de preencher um cadastro, não é fácil assim, né? Eu preciso de um remédio tarja vermelha, um remédio tarja preta, um remédio que só é entregue com prescrição médica, você pega um, se você tem uma receita médica, né? Ou se o médico especifica 2 caixas de remédio, você pega 2. Agora, aqui em Limeira havia a alegação que pegavam ao bel prazer. Muito bem. Então, essa questão não foi provada e a questão da informatização não foi concluída. E o prefeito dizia, porque essa foi uma das primeiras ações desse seu fracassado governo, que resolveria a questão da qualidade, que melhoraria a questão da qualidade. O fato é, Ivan, que passado mais de um ano disso, a qualidade do serviço não melhorou. Pelo menos não na medida em que o povão, né, o cidadão limeirense, as pessoas que usam do serviço, se utilizam do serviço público, pelo menos não na medida que eles esperavam, né? Por isso que tem esse movimento agora, Caio. O prefeito de Limeira, o Botion, que é o prefeito dos ricos, o que fez na prática? Dificultou o acesso do pobre à medicação, ao remédio. Prometeu a melhora de um serviço que não melhorou. Não houve a melhora. A população não reconhece a melhora. Pelo contrário, a população reclama da estagnação ou da piora, porque agora, inclusive, está mais difícil de acessar essas farmácias, esses pontos de distribuição de remédio. Está mais difícil de acessar o remédio, de conseguir o remédio. Quem precisa? Porque o rico não, o rico se vira, o rico tem carro, o rico tem cartão de débito, o rico tem cartão de crédito. O rico vai na grande farmácia, na drugstore, tá cheio de drugstore aqui em Limeira, e passa o cartão e compra. Nem vai, nego entrega em casa, manda recebe em casa, pelo aplicativo. Manda aqui em casa. Agora, o pobre da zona rural, esse, segundo o prefeito, anda mais um pouco, não vai ter problema nenhum. Infelizmente, né? E tem essas mudanças também agora que estão reclamando aqui, que agora estão especialidades para atender nas unidades básicas de saúde dos bairros, como contou uma ouvinte nossa agora há pouco aqui. Ora,
estão mandando a gente fazer a consulta lá na unidade básica do bairro, com um especialista. Aí o especialista receita um remédio que não tem lá, eu tenho que ir na cidade. Eu tenho que ir na cidade buscar. Então, isso é uma novidade. Estava falando disso aqui na Voz do Povo de hoje. Essas coisas, Caio, que infelizmente você sabe como é que era em Limeira na época de Jurandir Paixão e Paulo da Andréa. E essas coisas parece que elas são históricas ou tradicionais e elas não vão embora, elas permanecem aí, né? Essa coisa do governo que entra, desfazer aquilo que o governo anterior fez para fazer de outra maneira, fazer do jeito que ele entende, mesmo aquilo que está funcionando bem. O que é uma burrice, não é? Uma burrice sem Uma tamanho. burrice. O que está funcionando bem, nós vamos melhorar. O que está funcionando mal, Nós vamos melhorar refazer também. e melhorar, né? Mas o prefeito quer imprimir a sua marca no Isso, governo e aí ele esquece que ele pode ter recebido algo de bom, né? E no caso específico do Mário Botion, no primeiro minuto de governo, ele já fez críticas duras ao prefeito que passou, não é? Deixaram isso aqui uma bagunça, a casa está de pernas para o ar, eu vou ter que resolver essa questão aqui. Ele disse a um pequeno veículo que quanto mais ele abria armários, mais esqueletos caíam. Oh, meu Deus. Meu Deus. Isso não é a prefeitura, é um cemitério? É um cemitério. Você quer ver um exemplo? E aí tudo que foi feito, inclusive o que foi feito de bom, ele amassou e jogou fora. Você quer ver um exemplo de continuidade administrativa que deveria ser uma marca dos governos, porque no caso aqui em Limeira, o que você fala sempre aqui? A tal da muralha digital. Sim. A muralha digital é uma marca do governo anterior, do governo do Paulo Radisch. Quem implantou quem trouxe essa ideia para cá e implantou esse programa foi aquele delegado da Polícia Civil que o Radisch trouxe para cá, que me foge Maurício Miranda de Queiroz. Maurício Miranda de Queiroz, que aliás era um gentleman, era uma pessoa muito acessível, muito educada, atendia a imprensa de maneira absolutamente E muito bom secretário, né? Que foi trocado pelo Cabo Chiquinho. Solícita e muito bom secretário, tanto que implantou a muralha digital. A muralha digital foi entregue pronta para o Mário Botion? Não. A muralha digital precisava de um aprimoramento. A muralha digital tem alguns pontos cegos aqui na cidade. Ela precisava ser dotada nesses pontos cegos de mais algumas câmeras, né? E aí, se o Mário Botion completasse esses pontos cegos, e amanhã ou depois outros pontos cegos surgissem, o próximo governo iria lá e teria que fazer só mais alguma coisa, dar complemento, amigo. Continuidade administrativa. Disso ninguém fala. Não. E também não se deu continuidade administrativa, não se ampliou a muralha. A muralha digital é boa, está funcionando. Ontem pegamos um carro aqui. Mas vocês ampliaram a muralha digital deixada pelo governo anterior? Não, a gente está lá do jeito que deixou, aí está aí. É assim, essas coisas que irritam. Porque a gente precisa prestar atenção no seguinte, a gente costuma ficar irritado, e o povo todo está muito irritado com as denúncias de corrupção no país. Né? Cada vez surge um escândalo novo, um escândalo pior do que o outro, que vai deixando a gente mais irritado, mais da vida. Desanimado, né? Descrente. Mas não é só isso. Nós temos um problema sério de incompetência também. Sim. As mazelas do Brasil se traduzem nessas duas situações. Corrupção de um lado e incompetência administrativa Tanto é que nós de outro. estamos falando de um governo ruim, nós não estamos falando de um governo corrupto. Em nenhum momento levantou-se qualquer dúvida exatamente. a respeito de... Por enquanto nos tem uma notícia, do comportamento, como não se teve no governo do Paulo Radisch. Você podia avaliar mal o governo do Paulo Radisch, mas você não, em nenhum momento poderia afirmar que foi um governo desonesto. Da mesma forma esse do Mário Botion. Estão me perguntando aqui se eu sou parente da Andressa Bortolan. Não sou parente da Andressa. Devo ser parente de longe, mas eu não conheço nenhuma Andressa Bortolan. Deve ser minha prima lá de terceiro, quarto grau, né? Na árvore genealógica, algum galho desta árvore genealógica, não é isso? Nós estamos falando de ineficiência, de incompetência, de má gestão. Nós não estamos falando de um prefeito insensível às causas dos pobres. Mas nós não estamos falando de um prefeito ladrão. Incompetência em que sentido? Que toma decisões erradas, não é? Equivocadas, por, sei lá, às vezes o cara é arrogante, é prepotente,
se acha o máximo, se acha o dono da verdade. Tem pessoas que são assim, né? Teve um episódio agora da foto manchada. Você ficou sabendo da foto manchada, não? Então, eu ouvi assim Põe por na alto. tela, Gustavo, a foto Eu vi por manchada. alto. Na verdade, não vi. Não cheguei a ver a foto, viu? Se puder pôr Põe na tela, nós que eu não vi a estamos foto. ao vivo no portal educadora.am, no aplicativo da Educadora, que você baixa de graça para o seu celular ou tablet, e também nas redes sociais, no Facebook da Educadora. Curta, compartilhe, comente, participe do programa, e no YouTube, educadora.tv. Tá aí, ó, a foto manchada. Foi na inauguração de um batalhão da polícia. Então você vê autoridades policiais, você vê também uma autoridade do Estado. Abre um pouco a foto, Gustavo, por favor, na tela da Educadora. Vai aparecer o prefeito, autoridades policiais, autoridades do Estado e o prefeito de Limeira. Prefeito de Limeira, caso você não saiba, é porque ele anda meio sumido, mas é o da camisa azul. Ah, Da camisa, porque da tem... indefectível. Da indefectível, porque tem na ponta esquerda da foto 2 homens com camiseta azul. É o da Tem camisa uma azul. camiseta regata lá, né? Não é É aquele. o da camisa azul. É o grisalho da camisa azul. Esse é o prefeito de Limeira. Acontece, Ivan, que a essa cerimônia foram vereadores da situação, da oposição, e na foto deveriam aparecer, e o vice-prefeito também, Ivan. Agora fecha, por favor, fecha a foto para todo mundo ver o que fez a equipe do prefeito a mando do prefeito, ou o prefeito sugeriu, ou alguém tomou a iniciativa de borrar os rostos, Ivan. Você percebe aqui, entre esses 2 rapazes, um de camiseta cavada e outro de camiseta polo, da cor azul, atrás deles, Ivan, está o Wagner Barbosa, vereador da oposição. E do lado do Wagner Barbosa, olha quem está. A Érica Tanque. Aí tem uma outra pessoa que eu não sei quem é, aplaudindo, e na outra ponta tem o Júlio César, vice-prefeito. Então você indica para a foto, né? O lado direito da foto tem o vice-prefeito Júlio César ali, de blazer, de camisa, batendo palma. Você consegue identificar o Júlio César. Aí tem uma outra pessoa que eu não sei quem é, batendo palma também. E com a tecnologia, os rostos do Wagner Barbosa e da Érica Tanque foram manchados, tanto é que você percebe que até a árvore, o verde da árvore, ali tem uma mancha. Eles, a princípio, alegaram um problema técnico. Então, mas pera um pouquinho. E depois o secretário Antônio Pérez pediu desculpas, mas só a Érica Tanque. Isso eu vi. E realmente, essa finesse, eu tive o cuidado de ver. Agora, deixa eu perguntar para você, Caio Bortolã. Eu tô vendo a foto agora pela primeira vez, eu não tinha visto. Tem uma seta que está apontando para os dois eu que tô foram vendo que tem uma manchados. seta ali e tudo. Agora, eu não tinha visto essa foto antes. Isso aí é um borrão proposital ou um desfoque natural da foto. O fotógrafo, no focar aqui o primeiro plano, houve um desfoque natural do segundo plano. Você vê perfeitamente o rosto do Júlio César, você vê perfeitamente... Pode abrir a foto, Gustavo, para o Ivan ter respondido a pergunta que acabou de fazer? Você vê que não tem desfoque nenhum. Perceba, você olha e vê claramente, todas as pessoas que estão lá atrás também têm uma autoridade policial, as outras pessoas atrás do prefeito. Você tem razão, porque se fosse... Agora volta pro... Amplia um pouquinho mais aí. Traz mais perto da gente a foto... com os rostos. Eu quero ver se foi um desfoque natural do o fotógrafo, ao ajeitar a lente em primeiro plano, ele obteve um efeito de desfoque do segundo plano. Não. Ou Não. se isso foi proposital. Nós vamos saber isso olhando por favor, pega os 2 vereadores lá citados, porque eu quero ver se a árvore ao fundo está desfocada. Se a árvore ao fundo estiver desfocada, então é um desfoque natural da fotografia. Só está desfocado ali do lado do vereador. Na parte de cima da árvore não está desfocada. Né? Não foi um problema técnico. Então parece que foi um desfoque proporcional. Não mesmo. foi uma falha do fotógrafo. Foi algo proposital. Tanto é que o secretário Antônio Pérez se desculpou publicamente. A gente vê aqui atrás do policial militar, fardado, que está ali.
tem um policial militar fardado ali, né? A gente observa a árvore, a copa da árvore atrás dele, ela não está desfocada, não é? Me parece que ela está compondo ali o primeiro plano da fotografia sem nenhum desfoque, né? Mas na região onde os vereadores estão, há um desfoque. Nas árvores, inclusive. Pode ser o efeito de laboratório. Pode ser. É um efeito da máquina, não da máquina fotográfica. Ou de laboratório. Do computador. Quando esta foto foi colocada no computador, alguém sugeriu, olha, cobre a cara do Wagner Barbosa. Coloca uma máscara lá na cara do Wagner. Não, Ivan, nós trabalhamos com imagem. Sim. Com áudio e com vídeo. Nós trabalhamos com imagem. Nós sabemos que há recursos da tecnologia que podem ser usados para focar melhor ou para desfocar uma imagem. Hoje... Por exemplo, quando nós entrevistamos um bandido e o rosto dele tem de ser coberto, ou uma criança, você insere lá um ou uma quadriculado, vítima, né? você insere um quadriculado, você insere o que a gente chama de máscara. Não, hoje Você a faz uma tecnologia máscara. de hoje na área da fotografia, na área das imagens, seja vídeo, seja foto, a tecnologia de hoje é um negócio assustador. Você consegue promover maravilhas. Blush é o nome técnico dessa ferramenta. No passado, você sabe que essa coisa me fez lembrar? Sabe o que essa coisa me fez lembrar? Os expurgos da época do comunismo russo. Na época do comunismo russo, da União Soviética, havia de tempos em tempos havia expurgo. O que é o expurgo? Pessoas que eram integrantes ali do grupo, né, do poder, faziam parte do grupo que comandava a União Soviética, e de repente caiu em desgraça por algum motivo. Né? Caiu em desgraça. Então eles promoviam expurgos. E nesses expurgos, muita gente boa morreu. Foi assassinada, sumiu do mapa, desapareceu. Isso é história, tá aí para quem quiser ler, né? E o curioso é que naquela época, o que acontecia quando um sujeito, que era tido como um herói da Revolução, e posava em fotos ao lado de Stalin, por exemplo, né? E de repente caía em desgraça, e ela passar por um daqueles expurgos. Pô, mas tem uma foto dele lá junto com Stalin, num negócio... Apaga ele da foto. Isso ficou famoso na época, isso estou falando de década de 60, 70, né? Isso ficou famoso à época, né? Você quer um exemplo essas mais fotografias atual? que eram manipuladas. Só que naquela época não tinha os recursos que tem hoje. Quer um exemplo mais atual? Isso me foi contado por um palmeirense. O Palmeiras teve aquele time da Parmalat, que foi campeão de quase tudo, e no time da Parmalat jogava o Edilson. Então eles fizeram um pôster ou uma faixa, aí eu vou falhar, porque eu não me lembro se era um pôster ou se era uma faixa, com o Edilson Capetinha. Sim. Acontece que, alguns anos depois, o Edilson foi jogar no Corinthians. E também foi campeão de quase tudo no Corinthians. E teve aquele episódio na Embaixadinha, da briga do Edilson com o Paulo Nunes. Muito bem. O Edilson foi apagado. Da fotografia. Foto. Da foto do título, da foto do Palmeiras campeão. Sim. Evidentemente, fez-se uma montagem. Então você vê ali, ao invés de 11 jogadores, você vê 10, porque o palmeirense pegou birra do Edilson. Estou citando aqui, é um exemplo que me contou um palmeirense, né? Porque o Palmeiras reconhece, por exemplo, a sua torcida reconhece o César Sampaio, que também jogou no Corinthians. Reconhece o Evair, que jogou em outros times. O Edmundo, que também jogou no Corinthians, mas não reconhece o Edilson Capetinha. Então, o que foi feito? O Edilson foi tirado. Eu não sei se é exatamente um pôster ou se é uma faixa em que os atletas foram pintados. Eu não sei o que é. Mas a torcida respondeu apagando, literalmente apagando a imagem Tira o cara do daí. Edilson Capetinha. Nesse caso, Ivan, o que aconteceu? Nessa foto, ou o prefeito mandou, ou foi avisado e concordou, ou não foi avisado. Foi uma iniciativa de alguém da equipe dele. Pode acontecer. Como pensa essa gente, Ivan? Para os amigos, tudo. Para os inimigos, a lei. Ou então eu vou lembrar de uma frase que um querido amigo dizia. Amigo não tem defeito. Inimigo, se não tiver, a gente arruma. Né? Então, pode voltar aqui para o estúdio, Gustavo. Amigo não tem defeito. Inimigo, se não tiver, a gente arruma. E essa correção só foi feita porque a Érica Tanque subiu nas tamancas e foi cobrar uma solução. E aí o Antônio Pérez, eu não sei se foi o autor da genial ideia,
Não sei se foi ele o autor da genial ideia ou se foi alguém da sua numerosa equipe, mas o Antônio Pérez voltou atrás e pediu desculpas. Só a Érica Tank. Então, e aí é uma confusão. Que é uma vereadora da situação, que não é como Wagner Barbosa, um vereador da oposição. E isso, então, é uma confissão, porque eu levantei a hipótese aqui de que pudesse haver um desfoque ao focar em primeiro plano. Como o segundo plano está um pouco distante do primeiro plano, poderia haver um desfoque natural. Naquele recurso, daquele jogo de lentes que o fotógrafo faz, poderia haver um desfoque ao fundo. Se fosse um desfoque ao fundo natural do jogo de lentes utilizado pelo fotógrafo, logicamente que o governo ia dizer, né? Olha, Tentou dizer. Desculpe, Foi um mas problema é técnico. o desfoque natural do jogo de lentes, da máquina fotográfica, mas não foi isso, que eles confessaram. Depois de darem essa versão, que foi um problema técnico, aí confessaram e pediram desculpas. Então foi uma manipulação da fotografia. Foi manipulada. Sabe por que foi manipulada? Porque a gente vê ali 10 cabeças ou 20 cabeças, são 20 cabeças, né? Uma fileira de 10 cabeças e em cima outra fileira. Olha só, aí são... Volta para a imagem aberta, por favor. Então aqui embaixo são 7 pessoas e atrás são mais 7 ou 8 pessoas. Rapaz, só desfocou 2 cabeças? Pois é. Pô, são 15 cabeças, só 2 cabeças. Só 2 cabeças. Foi feito um expurgo. Desfocadas. Como assim? Partido Comunista fez um expurgo. Como assim? Partido Comunista da União Soviética fez um expurgo, eliminou esses traidores da Revolução. Putz, a vida, eu fui lembrar dessas coisas agora, rapaz. É bem daquela... Olha, isso é da época da União Soviética. Os expurgos. O que eu queria dizer, Ivan, é que é um gesto de uma pequenez. São atos pequenos que caracterizam um governo. Que diferença que faz, que efeito prático tem. Eu não sei se foi da cabeça do secretário, eu não sei se foi da cabeça do prefeito ou de algum subordinado. Que efeito prático tem manchar a cara do Wagner Barbosa, da oposição e da Érica Tank, que é a situação, vota tudo com o prefeito. Que efeito prático tem? Que efeito prático tem? Não, isso em se configurando isso é coisa de mente pequena. Mente pequena. Né? E é por isso, e é por esses fatores assim, que nós aqui em Limeira estamos vendo uma cidade se empobrecendo cada vez mais. E infelizmente, lamentavelmente, essa é a constatação que a gente faz a todo dia. Em vez de a gente ter governantes de uma visão larga, de uma visão ampla, governantes que ampliem os horizontes de Limeira, a gente está tendo, já de longa data, governantes com essa mente pequena que você está fazendo referência agora, lamentavelmente. Gente que pensa pequenininho. Que influência vai ter isso no jogo político de Limeira? Meu Deus do céu! Qual o tamanho disso? Mas eles se apegam a qualquer aspecto. Eu disse aqui ontem, Ivan, eu tive uma conversa só com o secretário Antônio Pérez, secretário, né? Com o Antônio Pérez ao longo da vida eu tive dezenas de conversas. Mas ele virou secretário do Mário Botion, tive uma conversa só com ele e ele me disse, nós contratamos um instituto de pesquisa, não vou revelar o nome, mas nós sabemos qual é, para fazer uma medição, um mapeamento da mídia aqui de Limeira. Uma medição de audiência, um mapeamento da mídia de todos os canais, televisão, rádio, mídia impressa e internet. Naquele momento, Ivan, a Rádio Educadora estava fora do ar. Foi ano passado, quando caiu a nossa torre. Caiu a torre, né? Num temporal que deu aqui, né? Aí o Silvio Félix, via Constância Félix, fez um requerimento na Câmara Municipal de Limeira perguntando quanto é que a Prefeitura de Limeira gasta em publicidade nos veículos, e hoje não há só veículos tradicionais. Aliás, eu nem sei se o Silvio Félix tomou esse cuidado ou não, mas eu faço esse adendo. Na mídia local não tem só veículos tradicionais, televisão, rádio, jornal e revista, né? Na mídia, aliás, na mídia tradicional não tem só o jornal diário, como a Gazeta de Limeira, tem o jornal de bairro, tem o jornal da zona rural. E a prefeitura anuncia em todos eles. São os alternativos. Tem o jornal que sai uma vez por semana, tem o jornal que sai quando o dono do jornal consegue levantar dinheiro para pagar a gráfica, sai. O de vez em quandário? De vez em quandário. Né? Tem a revista A Expressão, que é do Wagner Barbosa, que sai todo mês. Agora tem a revista que sai de vez em quando.
E a prefeitura investe em todos esses canais, como investe em placa, em outdoor, em faixa. Então, a coisa é um pouco mais abrangente. Agora, para o Silvio Félix, que fez esse requerimento, não basta só perguntar quanto foi investido na mídia tradicional. Tem que perguntar também quanto foi e quanto é investido nos portais, porque tem aí alguns portais de notícias que recebem valores consideráveis de verba pública, né? Isso tem de ser considerado, isso tem de ser explicitado. Mas naquele momento, o que quis o Pérez? Fazer a pesquisa de audiência com a Rádio Educadora fora do ar, para que os índices da Educadora fossem afetados. Eu disse até ao secretário, mas Pérez, a Educadora está fora do ar, espera ela voltar para o ar daqui a alguns dias, aí você faz uma pesquisa com um quadro real. Mesmo que ele fizesse essa pesquisa, o campo, que a gente chama tecnicamente depois da nova torre ter sido erguida, ainda assim a Educadora teria nos primeiros dias, nos primeiros meses, um prejuízo. Mas não era a intenção, não era a estratégia. A estratégia era, vamos pesquisar o mercado com a Educadora fora do ar, porque aí... sabe a gente afeta porque aí os índice. Números virão piores, e porque aí quando houver um questionamento como esse do Silvio Félix, a gente pode justificar que a gente gasta menos em publicidade, investe menos em publicidade. É maquiavélico. Né? Nas rádios. É maquiavélico, mas é bem... Nas rádios do Caio, né? Porque o negócio é pessoal, das rádios do Caio, porque a Educadora, inclusive, está fora do ar, a gente diz que esses números mostram que elas têm menos audiência do que a gente sabe que tem, né? O próprio prefeito sai por aí dizendo que a Educadora não tem audiência, que o Educadora Meio-Dia não tem audiência. Não, o prefeito fez... O prefeito Mário Botion fez o nome dele aqui, não fez? O prefeito era ninguém. Antes da Educadora, antes do Educadora Meio-Dia. Saiu daqui prefeito eleito no primeiro turno. Mas, enfim, soube utilizar muito bem essa ferramenta. Agora, fazendo a pesquisa, como foi feita com a Educadora fora do ar, eles têm uma justificativa para quando um vereador perguntar por que vocês gastam mais publicidade num veículo e menos no outro. Entendeu? Então, quem faz isso mancha a cara do vereador da oposição na foto sem o menor constrangimento. Maquiavel. O menor constrangimento. Um Maquiavel de vila, né? Maquiavel de vila, né? Mas de periferia. Mas é um Maquiavel, não deixa de ser. Como diz o italiano, se non è vero, bene trovato. E falo disso muito à vontade, porque é verdade, né? O Pérez não vai me desmentir, eu não sou mentiroso, né? E nem burro. Outra coisa, ele sabe que é verdade, ele sabe que isso aconteceu lá no gabinete dele na prefeitura de Limeira. Fui uma vez só. E será a única vez que irei em 4 anos. Um clima horroroso, Maquiavel de pesado, vila, né? Maquiavel de vila, que faz maquiavelista e depois pede desculpa. Agora, também digo isso porque a nossa estratégia e o nosso trabalho do dia a dia garante que a Educadora não sinta absolutamente nenhuma falta da verba pública. E nem a Estereosom. Nós vivemos do mercado publicitário. Tem veículo que depende da verba. A verba, às vezes, é pompuda, viu? Que vem do poder público. E não tem nada de errado com isso, porque as negociações são feitas à luz do dia, tem aí o portal da transparência, só que no portal da transparência eles colocam o volume todo, né? Mas as negociações são à luz do dia, contra apresentação de nota fiscal, tudo por dentro, e o poder público está certo em anunciar, tem de anunciar, não está errado, e tem de anunciar em todos os veículos, não é? Tem que distribuir essa verba em todos os veículos, e tem que anunciar, inclusive, fora de Limeira, né? Porque havia quem questionasse, mas anunciou na IPTV, a IPTV é muito cara, a IPTV é Globo, mas a Globo todo mundo vê. Então tem de anunciar onde todo mundo vê. Tem de anunciar no lugar que todo mundo ouve, que todo mundo lê, né? Então eu fico absolutamente à vontade para fazer essa observação, né? Contextualizar e justificar que eu acredito que a foto foi manchada porque o pensamento é esse. Amigo não tem defeito, ou em amigo não se põe defeito. Inimigo, se não tiver, a gente arruma. Então, voltando ao começo da conversa, você falou de buscar exemplos de boas notícias no meio político de Limeira. Como? Numa pequenez dessa? Como? Numa mentalidade obtusa dessas? Não tem como. No meio político você esquece. Nós recebemos um vídeo, vamos veicular daqui a pouco no Educadora Meio-Dia, do prefeito sendo pressionado por um morador. Eu não vi o vídeo, não sei se o prefeito certamente não foi agredido fisicamente,
Também não Da sei, reunião de não ontem? sei se o prefeito foi agredido verbalmente, acho que não, mas num dado momento essa pessoa pergunta ao prefeito, esse cidadão pergunta ao prefeito: prefeito, o senhor está dormindo? O senhor consegue dormir? Isso foi na reunião de ontem das farmácias? Eu estou sendo informado agora pela Nani Camargo, não sei Ele foi chamado, quando aconteceu. segundo me contaram, ele foi chamado de mentiroso. Alguém disse para ele: o senhor é mentiroso. Coisa que o vale. Ah, já tem o vídeo? Não, não mostra o vídeo ainda. Vamos deixar para o Educador a meio-dia a exibição do vídeo. Ele já levou uma pressão parecida dos motoristas de Uber, né? Tomou um vem cá meu bem, né? Está sendo cobrado pelo Sem Terra, né? Porque fez uma promessa ao Sem Terra. Ele fez uma promessa ao Sem Terra que em 6 meses ele resolveria uma questão habitacional com a apresentação de 1.300 lotes para o Sem Terra. Dali a um ano, o que ele fez? Foi à Câmara Municipal com uma lei para passar por cima do Sem Terra. São coisas impressionantes, né? Vou diminuir o número dos comissionados para menos da metade, para mostrar que a gente consegue tocar de maneira eficiente. Limeira nunca teve tanto comissionado. Comissionado com gratificação de 100%. E está faltando dinheiro. E a projeção do orçamento para o ano que vem é de quase 1,2 bilhão. E está faltando dinheiro. As coisas que a gente, de fato, não consegue compreender, mesmo que a gente queira defender, né? No afã de contribuir com a cidade, porque a gente torce para que ele vá bem, para que a cidade vá melhor, mas tem coisas que a gente não consegue justificar. Não, não adianta. A gente tem que olhar para a vida como um todo, com um olhar de esperança, mas também com olhar de esperança, olhar de esperança é olhar os horizontes. É tentar ampliar, ir além dos horizontes. Que eu estava falando aqui, que nós não temos mais no Brasil hoje políticos que têm essa visão ampla que vai além do horizonte. Mas isso não significa que você tem que tirar os pés do chão. Você tem que estar com os 2 pés no chão, porque você tem que ter a esperança, a expectativa de coisas melhores, mas com os 2 pés fincados na realidade, né? E para isso você tem que ter uma noção de qual é a realidade. Eu tenho esperança, eu tenho boas expectativas, eu almejo, eu tenho metas, né, que ampliam os horizontes da cidade, mas com os 2 pés no chão dentro da realidade. Agora, de repente você vê que o cara não tem nem noção da realidade, né? Até por isso eu falei aqui anteontem, que foi bom. Há males que vem para bem. Aquele incêndio lá no prédio, que a gente lamenta profundamente, no prédio do Olinda de Luca, foi bom por um outro lado. Ele teve um fator positivo, que foi: o prefeito foi lá. Eu não sei o que ele foi fazer lá, se ele foi prestar solidariedade, se ele foi, como pretendia talvez o Michel Temer, fazer uma média com a sociedade. Foi porque tinha que ir, né? O prefeito tinha que ir, como o prefeito de São Paulo foi, como o governador de São Paulo foi. Ou seja por qual motivo. Michel Temer no desabamento seja por qual motivo. Foi muito bom que ele tenha ido lá, para ele olhar nos olhos das pessoas para as quais ele mais deve governar. Você tomar a realidade, tomar contato com a realidade. Porque o cara ficar engabinetado, né? Dentro do gabinete, com um bando de puxa-saco desse. E você me fala que tem gente que manipula imagens. Para quê? Para puxar o saco do chefe, para ser mais realista do que o rei, porque isso não vai acrescentar absolutamente nada no terreno político de Limeira. Deve ser coisa de puxa-saco, né? Então o cara fica engabinetado, cercado por um bando de puxa-sacos, perde contato com a realidade. Ir até lá, ver aquela situação desesperadora daquelas pessoas, olhar nos olhos daquelas pessoas que são as que mais precisam do governo, mais necessitam de um bom governo, né? É um lado positivo da coisa. Quem sabe ele tenha, nesse contato com a realidade, evoluído um pouquinho mais, né? Tomara. Sentindo um pouquinho o drama, né, das pessoas. Quem sabe? Bom final de semana, Ivan. Final de semana, tomara que seu time ganhe. Vai jogar contra quem, seu time? Rapaz, difícil meu time ganhar. Vai jogar com o Grêmio. Eu espero que meu time pare de perder, né? Não sei se o Grêmio vem completo, se o Grêmio vem com meia força. Mas seja com completo, seja com meia força, nós vamos ter dificuldade, né, rapaz? Não estou muito esperançoso, não, com essa rodada de... Quando é que para o campeonato? Palmeiras e São Paulo jogam daqui a 40 dias. Palmeiras e São Paulo jogam contra quem?
Me desculpe. Eu também estou por fora. Me desculpe. Eu também estou por fora. Mas eu quero dizer que tem muito futebol na Educadora, que nós vamos transmitir os jogos dos times grandes, Tem o como Galo esse fim de habitualmente. semana, né? Vamos transmitir os jogos envolvendo São Paulo, Santos, Palmeiras e Corinthians. E vamos transmitir o Galo lá de Franca, Independente Francana, com exclusividade para Limeira, em respeito à torcida do Galo, à instituição Independente Futebol Clube. Muito embora o Galo viva, talvez, um dos seus momentos mais dramáticos na segunda divisão, não ganhando de ninguém. O Galo está naquele ano que ele quer que acabe logo, né? O mais rápido possível. Né? Mas na segunda-feira eu espero que a gente esteja aqui falando de futebol de uma maneira mais feliz na segunda-feira. Né? Vamos falar, certamente. Vamos ter um bom abraço. final de semana. E os Abraço a nossos todos. ouvintes também. Bom final de semana. Melhoras. Até segunda. Muito obrigado.